O STF começa a julgar na terça-feira, 25 de março, amanhã, a denúncia apresentada pela PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por crimes como golpe de Estado, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, do Estado Democrático de Direito, né, e organização criminosa. Lembrando que a PGR é a Procuradoria-Geral da República. Além de Jair Bolsonaro, podem se tornar réus Alexandre Ramagem, o ex-diretor-geral da ABIN, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha do Brasil, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Mauro Cid, ex-ajudante de ordem da Presidência da República no governo Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, também no governo Bolsonaro, ele foi ministro, Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, também integrava ali o governo e que era o candidato a vice na chapa do Bolsonaro na eleição que a chapa perdeu para do Lula com Geraldo Alckmin em 2022. O rito do julgamento será abertura da sessão pelo ministro Cristiano Zanin, leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, sustentações orais da PGR por 30 minutos, argumentação dos advogados, 15 minutos cada, manifestação de Moraes sobre questões processuais, manifestação dos demais integrantes da turma, análise do mérito da denúncia por Alexandre de Moraes, análise do mérito da denúncia pelos demais ministros. Promete, hein, essa cobertura. A primeira turma do Supremo irá dedicar 3 sessões para tomar a decisão. Ninguém tem dúvidas de que Bolsonaro e os demais integrantes desse núcleo da denúncia sobre a trama golpista serão transformados em réus. Claro que no Brasil tudo pode acontecer, um nome ou outro pode não ter aberta a ação penal, mas a tendência é que a maioria vá para o banco dos réus. Lembrando que você teve o indiciamento pela Polícia Federal, aí depois a Procuradoria-Geral da República oferece a denúncia para o Supremo Tribunal Federal, agora o Supremo Tribunal Federal avalia se recebe a denúncia, portanto, abrindo a ação penal para que o julgamento ocorra com direito de defesa e todos os ritos processuais. Até o final do ano, Bolsonaro e os demais denunciados serão julgados e possivelmente condenados. Mas a certeza sobre a condenação não vem de uma avaliação sobre qual foi a participação do ex-presidente nos delitos elencados pela PGR. Há muitas dúvidas no ar. Apesar de todas as investigações feitas pela Polícia Federal, não há uma prova de que Bolsonaro deu uma ordem para a turba que invadiu as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. O que a gente acompanhou, evidentemente, foi o então presidente instigando todos aqueles atos de repúdio, para a gente extrair a essência deles, ao resultado eleitoral. Ele próprio, inclusive, ficou em silêncio durante semanas, quando veio a público, colocou ali várias mensagens que eram interpretadas pelos ativistas, pelos manifestantes de porta de quartel, como mensagens que estavam demandando a continuação do movimento, uma certa tentativa de mobilização para que houvesse a adesão das Forças Armadas. Inclusive, como eu mostrei aqui, quando a gente fez a análise do relatório da PF, o Bolsonaro, em determinado momento, quebrou o silêncio, mesmo que tenha negado aquilo no discurso, e foi lá para frente do Palácio falar com os apoiadores. E aí você tem o depoimento da PF do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, dizendo que ele achava, depois da primeira consulta do Bolsonaro aos chefes das forças, que o Bolsonaro ia acabar com aquela história. Mas quando ele viu aquele discurso do Bolsonaro instigando os apoiadores na frente do Palácio, que ele falou, pronto, não adiantou nada, ele continua teimando com isso. Não foram exatamente essas palavras, mas estão lá nos documentos, e até já fiz cronologias em O Antagonista e Cruzoé. Então aqui a gente fala em cima dos fatos, muita coisa a gente já apontou, então a gente passa para analisar outras, mas a cronologia está toda feita. Duda Teixeira, o que você espera desse primeiro dia de sessão? Acho que a questão agora é mais decidir se aceita ou não a denúncia. Isso vai acontecer tanto na terça quanto na quarta, de quarta de manhã. E a gente meio que já sabe o resultado, né? A gente, quem está acompanhando essa história até aqui, já entendeu que provavelmente o Bolsonaro e os outros 7 desse primeiro núcleo vão ser declarados réus, serão julgados e muito provavelmente serão condenados. E a gente diz isso não tanto por uma análise ali do que de fato aconteceu,
se os crimes de que eles são acusados, de fato, estão dentro da tipificação legal. É muito mais essa análise que a gente faz de que eles vão ser condenados e que eu faço aqui é muito mais de que a maneira como foi conduzido o processo todo já indica que existe essa intenção de condenar o Bolsonaro e os outros 7, né? Então, por exemplo, fazer esse julgamento na primeira turma e não no plenário. Então, teve um objetivo político de adotar essa estratégia para impedir que no plenário tivesse votos de dissidentes, né? Então, você já mostra que tem uma orientação para alcançar um objetivo, naquela linha de que os fins justificam os meios, né? Por que esse julgamento está acontecendo no Supremo Tribunal Federal e não na primeira instância? Bolsonaro já não tem mais fórum privilegiado. Aí faz 1, 2 semanas o STF decidiu que quem uma vez teve fórum privilegiado vai ser para sempre julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então também mostra essa intenção do STF de levar o caso para o STF, que é onde tem um controle maior de qual vai ser o resultado. E várias outras coisas, né? Também teve ministro falando aí pelos cotovelos, já dizendo, olha, provavelmente ele vai ser condenado, não tem a menor chance. Os ministros, eles fazem isso sempre, né? Não deveriam fazer nunca, mas eles dão opiniões sobre os casos, antecipam. Isso tem um motivo também, né? Que é meio que enfraquecer a defesa dessas pessoas, já tem meio que um pré-julgamento e já cria um consenso de que eles vão ser condenados. Então, estou falando isso, Felipe, sem julgar exatamente o que Bolsonaro fez ou não fez, né? Eu acho que ele fez. Eu acho que no final de 2022, quando ele chega ali para os chefes, né, das 3 Forças Armadas e fala, e aí, gente, vamos impedir a posse do Lula, ele está tentando um golpe de Estado. Essa é a minha opinião pessoal, mas o que eu estou dizendo aqui é que a maneira como a coisa está sendo conduzida e vai ser conduzida essa semana mostra que já tem esse objetivo de condenação e isso independe dessa análise do que de fato aconteceu em 2022 e em 2023. Ricardo Kertzmann, quais são as suas expectativas? Sabe aquele jargão popular, Felipe, que fala que o papel aceita tudo? Né? Eu estou cada vez mais convencido que no direito, nas petições, nas sentenças, acaba acontecendo a mesma coisa. Porque ali você tem alguém, né, um advogado, um juiz, um desembargador, você tem alguém julgando, colocando em palavras aquilo que pensa, a partir dos seus valores, a partir de suas crenças, e, obviamente, sempre contaminado pelas questões políticas, que é o caso que a gente está debatendo. Que há um ânimo já muito claro por parte da Suprema Corte de não só da aceitação integral da denúncia, que deve servir para todo mundo, mas de uma possível condenação, todo mundo sabe. E muito mais do que as questões técnicas, também a gente sabe que vão estar envolvidas as questões jurídicas, as questões técnicas. A despeito de toda a penca de provas que existem, provas materiais, provas testemunhais, as chamadas provas indiciárias, né, que são os indícios de que tudo aquilo que aconteceu, a tal da teoria do domínio do fato também, tudo isso fica muito claro em todo momento. Agora, aquele batom na cueca, né, porque essa história do batom está tão em moda, inclusive, mas a história do batom na cueca, ou como a época da Lava Jato, muita gente dizia, cadê o recibo da corrupção? Esse batom na cueca, essa prova de que o ex-presidente Bolsonaro comandava aquilo tudo, ou que ordenou aqueles atos de 8 de janeiro, elas não existem mesmo e não vão existir. Mas o conjunto probatório ele é muito forte. Assim como a época também havia do Mensalão e depois do Petrolão, a época da Lava Jato. Então, acho que quando você reúne tudo isso, né, a gente tem mais ou menos um caminho trilhado de aceitação da denúncia e de condenação dos réus. Todas as questões que foram arguídas, suspeição do ministro Alexandre de Moraes, o foro do STF, você vê que você sempre tem argumentos pró e contra tudo isso. E a Suprema Corte, quando se debruça sobre esses argumentos, já decidiu até então
que o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Zanin também, eles não são suspeitos, o Flávio Dino também, que o foro adequado é o Supremo. Então, essas questões de ordem técnica já foram dirimidas. Vai sobrar agora o julgamento propriamente dito e que promete, né? Eu vi hoje também que o PT disse que vai transmitir isso ao vivo, promete ser um show, um circo, né? Para toda a patuleia aqui do lado de fora ficar vibrando, torcendo contra, a favor, como se fosse torcida organizada em jogo de futebol. Pois é só registrar que, embora a gente veja que diversas questões já foram legitimadas em plenário, por exemplo, sobre suspeição do Alexandre de Moraes, sobre a legalidade do inquérito, etc., não quer dizer que nós não tenhamos crítica e não sustentemos até hoje determinadas críticas que fazemos a determinados elementos diretamente ligados a todo esse processo. Inclusive, por exemplo, o fato de que o Supremo Tribunal Federal está julgando um monte de gente que não tem foro privilegiado. Então você tem aí um monte de manobras que foram feitas e que vão sempre ser usadas pelo bolsonarismo para deslegitimar e desqualificar o resultado do julgamento, como se fosse tudo, absolutamente tudo, fruto de uma perseguição, e como se não houvesse, esse que é o ponto importante, atitudes, condutas, práticas que merecessem punição legal. Nós defendemos que essa punição, aqui, estou falando da minha análise individual, cada um tem a sua, evidentemente, mas eu defendo que essa punição venha com uma série de mudanças em relação àquilo que o STF fez. Não vai acontecer porque a maioria ali do Supremo Tribunal Federal acabou legitimando todos esses puxadinhos jurídicos que o STF acabou fazendo. Então, nesse momento do debate público, é importante até a gente ter um posicionamento claro, e eu fiz uma postagem no X nesse fim de semana, até para ilustrar isso melhor ainda. Se você ligar nos veículos ou nos canais mais alinhados ao bolsonarismo, estão omitindo uma série de questões, principalmente sobre a responsabilidade política, moral, prática do Jair Bolsonaro e de outros bolsonaristas em algo que não tinha a menor razão de ser, do ponto de vista prático, tá? Não é que não haja elementos de insatisfação que mereçam críticas no debate público, mas a forma como essa insatisfação se manifestou, ela foi em diversos pontos criminosos. A gente teria que analisar aqui um por um desses pontos, como a gente vem tentando fazer. Então, se você ligar nesses canais, nesses veículos de bolsonaristas, eles estão encobrindo todos os podres do bolsonarismo e atacando exclusivamente Alexandre de Moraes, etc., atacando no sentido crítico, né? Eventualmente nem estão cometendo qualquer tipo de violação em relação a ele. Estão fazendo críticas, mas exclusivamente a eles. Então tem gente que já era alinhada, tem gente que se alinhou depois, alguns eram alinhados ali por questão ideológica, outros se alinharam recentemente, a gente sabe muito bem por quê, dentro do mercado da comunicação, estão ganhando patrocínio aí de empresários aliados do bolsonarismo, estão monetizando mais nas redes sociais, sempre tem aí essas oportunidades para o pessoal que quer faturar em cima de massa de manobra, parasitando o eleitorado de liderança populista. A gente não faz isso, a gente aqui trata dos fatos como eles são, doa quem doer. Então tem sujeira no bolsonarismo, tem abuso no alexandrismo, como o bolsonarismo mesmo chama, e tem sujeira no lulismo, evidentemente. Então, se você que está assistindo ao Papo Antagonista quer uma cobertura fidedigna em relação aos fatos, em relação às responsabilidades e culpas de todos os lados, sem acobertamento, sem adesismo, é aqui que você vai encontrar. Dificilmente vai ter um outro canal, um outro veículo em que isso fique tão claro diante aqui de todos os esforços que o Antagonista e a Cruzoé vêm fazendo nesse sentido. Aliás, outro dia se voltou a falar do Clériston, o Clezão. Quem fez o detalhamento sobre o caso do Clezão fui eu, em um Antagonista. Eu hoje compartilhei novamente as minhas duas análises sobre o caso do Clezão, com toda a cronologia, algo que o bolsonarismo nunca faz, que é a análise minuciosa, detalhada, sobre os fatos como eles se deram, sobre o processo como ele se deu. Quem fez isso fui eu, e hoje, novamente,
para citar um exemplo aí dessas coberturas enviesadas, voltou a circular por parte de ativistas de esquerda a alegação de que foi o André Mendonça e não o Alexandre de Moraes quem teria se omitido no caso do Clezão, que foi aquele que morreu na cadeia sem ter o seu pedido de relaxamento de prisão defendido pelos seus advogados e com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu fiz uma análise mostrando que a responsabilidade foi sim do Alexandre de Moraes, que o André Mendonça tomou uma decisão anterior, mas que era amparada na jurisprudência e passando o caso justamente para o relator resolver e com uma manifestação pela urgência. E o Moraes não avaliou o caso. Eu fiz também uma análise dizendo que, fazendo a comparação do caso do Clezão com políticos que foram aliviados pelo Supremo Tribunal Federal rapidamente, num prazo menor do que o que decorreu desde o pedido da defesa até a morte do Clezão, para justamente ilustrar que com pessoas poderosas o STF é muito mais célere em aliviar do que com um cidadão comum, principalmente se ele estiver envolvido numa manifestação associada ao outro lado, que o STF está buscando combater com esse punitivismo de ocasião, quando não com o direito criativo. Aliás, sim, com o direito criativo. Então, aqui a gente vai fazer essa cobertura apontando tudo que tem que ser apontado sobre todos os lados e vocês vão ter a base informativa para fazer, evidentemente, o seu próprio juízo. Duda Teixeira. Quando saiu o inquérito da Polícia Federal, trazendo ali o resultado das investigações, nós lemos aquelas páginas todas e fizemos os nossos comentários, né? E mostrando ali exatamente onde tinham, mostrava ali os podres do Jair Bolsonaro e de toda a turma dele. Depois, quando sai a denúncia da PGR, mesma coisa. Nós lemos a denúncia e fizemos aqui todas as nossas considerações. Aliás, Duda Teixeira, tem que revelar uma coisa aqui. Quando nós fizemos a análise minuciosa do relatório da Polícia Federal, recebemos mensagem de gente das Forças Armadas para dizer que as coisas tinham ocorrido exatamente como a gente descreveu. Porque estava tudo em cima dos fatos e a gente ainda trouxe vídeos para ilustrar. Diga. E essa semana não tem inquérito nem denúncia nova saindo, provavelmente os holofotes vão estar voltados para o STF, né? Mas é isso, a gente vai direcionando a nossa crítica de acordo com as notícias que estão aparecendo. E, Felipe, ao meu ver, o STF devia entender a importância desse julgamento, né? É a primeira vez que o STF vai julgar um ex-presidente, generais de quatro estrelas que são acusados de terem tentado um golpe de Estado ou abolir o Estado de Direito. Então, deviam ter entendido que era melhor fazer a coisa do jeito mais correto, mais cuidadoso possível. E aí eu acho que o STF não está tomando essas precauções e está fazendo tudo de uma maneira muito apressada. E acaba insuflando aí um cenário de polarização e radicalização que é perigoso.